Olá, terceiro ano! Vamos para mais uma atividade do EMAI 11.3, página 62. Questão 1. Jorge fez um desenho para representar suas caixas e moedas. Então, esse daqui é o desenho que o Jorge fez. Bom, o desenho dele está muito melhor que os meus. Porém, ele também aprendeu outro jeito de representar essa situação. Olha só como ele representou. Então, vamos analisar, crianças, este desenho. Aqui ele fez uma caixa. E dentro dessa caixa nós temos 1, 2, 3, 4, 5 moedas. Duas caixas. E dentro dessa caixa nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas. Tá, 3 caixas. E aqui nessa caixa nós temos 6 moedas. Nessa caixa, 4 caixas com 6 moedas. 5 caixas com 6 moedas. 6 caixas com 6 moedas. Ok. Bom, crianças, aqui tem um errinho nessa situação problema, tá? Vamos pensar, ó. Nós temos todas as caixas com 6 moedas e essa aqui com 5, então não daria pra gente representar aqui nessa multiplicação, tá? Que aqui, ó, ele aprendeu outro jeito de representar essa mesma situação. 6 vezes 5, que é igual a 30. Se nós contarmos aqui todas as moedas, nós não vamos ter 30. Quer ver, ó? 6, 12, 18, 24, 30. E mais essas 5, 35, tá? Então, o que seria o ideal aqui? Seria nós cancelarmos, ó, uma moeda de todos e... Tá? Seria nós isolarmos uma moeda de todos. Então, como se eu não consigo apagar, tá bom? Como se essa moeda daqui, ela não existisse. Ó. Tá vendo? Então, vamos imaginar que, para a gente conseguir compreender o que está dizendo aqui embaixo, vamos imaginar que cada caixa dessa tenha 5 moedas. Essa moeda aqui, ó, não existe. Essa moeda onde eu coloquei o X, ela não existe, tá? Então, vamos lá. Opa, vamos lá, até fugiu agora da mente.
Então, aqui nós temos uma caixa com 5 moedas, 2 caixas com 5 moedas, 3 caixas com 5 moedas, 4 com 5 moedas, 5 e 6 caixas com 5 moedas cada uma. O Jorge, ele representou através da multiplicação. Lembra que nós vimos na aula anterior? 6 vezes 5 igual a 30, ou seja, 6 vezes o número 5, que é o quê? 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. É o número 5 6 vezes. Lembra que eu comentei com vocês que a gente, se vocês conseguirem contar de 5 em 5, né? Fica mais fácil, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Mais tarde, se vocês quiserem, façam no caderno de vocês a contagem, contando os números de 2 em 2, aí você vai lá e faz no seu caderno. 2, 4, 6, 8, faz até os 50, não precisa muito. Depois você faz do 3, de 3 em 3, até os 60. Depois do 4 e depois do 5. Você automaticamente já vai estar trabalhando aí multiplicação, muita coisa, tá? Adição. Bom, existiria também outra possibilidade, que seria o quê? Nós isolarmos essa caixa aqui. Peraí, deixa eu marcar aqui. Nós isolarmos essa caixa, tá? Era para ser um X. E deixar todas essas moedas. Aí, aqui nós teríamos uma caixa, 2, 3, 4, 5 caixas. E cada caixa 6 moedas. 5 vezes o número 6, tá bom? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Questão A. O que significa cada número escrito por Jorge? Então, o que significa que cada número que o Jorge representou? O 6, o 5 e o 30. O número 6 representa a quantidade, a quantidade de caixas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas. A quantidade de caixas, né? Ou a quantidade de vezes que aparece o número 5 ou as 5 moedas. O número 5 representa quantas moedas nós temos em cada caixa, tá? E o número 30 representa o resultado, tudo bem? Então, aqui na A vocês vão escrever. O 6 representa a quantidade de caixas, o 5 a quantidade de moedas em cada caixa e o 30 o total de moedas, tá bom? Se você escreveu de outra forma, por exemplo, o número 6 representa quantas vezes aparece o número 5. Tá certo também, ótimo. O número 5 representa a quantidade colocada em cada caixa. Se você escreveu de outra maneira, mas representando a mesma forma, não tem problema, está correto também, crianças, tá bom? Lembrando que nós temos aqui 6 caixas e cada caixa nós temos 5 moedas em cada caixa. Essa moeda aqui, ó, nós isolamos, tá? Eu acho que na hora que foi feito, desenharam a mais, tá bom? Questão B. O que representa o sinal X? Bom, esse daqui, né, tá fácil. Eu falo várias vezes, né? Representa o sinal de vezes ou multiplicação. O nome correto é multiplicação, mas nós conhecemos também muito por vezes, tá bom? E esse sinal, só para lembrar, é o sinal de igual, total, né? O resultado, tá bom? Então, aqui tá fácil. Vocês vão escrever, representa a multiplicação. Questão 2. Relacione cada escrita abaixo com uma possível solução dos problemas resolvidos na atividade anterior. Eu coloquei aqui qual é a atividade anterior que está se referindo. É, no caso, a 11.2, a do vídeo anterior. Se você não fez, sugiro que você volte lá no vídeo anterior e faça esses probleminhas. Então, lá no probleminha A, que era esse primeiro aqui, que falava que o Jorge coleciona moedas e guarda em suas caixas com 5 unidades em cada. Se ele tem 6 caixas completas, quantas unidades sua coleção tem? Lembra que nós realizamos aqui no probleminha A uma multiplicação, que foi no caso 5 vezes 6 ou 6 vezes 5, né? Porque quando fala que ele tem 6 caixas e cada caixa ele tem 5 moedas, então 6 vezes o número 5. E na multiplicação, crianças, deixa eu até anotar aqui, ó. 6 vezes o número 5, que é igual a 30.
Só que aqui, se a gente olhar nessa questão 2, não tem nenhum 6 vezes 5, só tem 5 vezes 6. Isso aqui é 1 vezes, tá? Apesar de não parecer. Só que na multiplicação, se eu fizer o inverso, se eu fizer 5 vezes 6, eu vou ter o mesmo resultado. Por quê, professora? Então, vamos analisar o inverso aqui. Ó. Peraí, 5 vezes 6 é o mesmo resultado. Por que que é o mesmo resultado? O 6 vezes 5 eu não vou colocar porque nós vimos no slide anterior, tá? 5 vezes 6, por que que é o mesmo resultado? Porque quer dizer que eu tenho uma vez o número 6, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não é isso? 5 vezes o número 6. Perfeito. Então, se eu somar esse número 6, ó, 6 mais 6 vai ser igual a 12. 12 mais 6, conta nos dedinhos, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais 6, 24, mais 6, 30. Então, se eu fizer o inverso, que é 5 vezes o número 6, eu também vou obter o mesmo resultado, tá? Então, lá no probleminha A, qual é a multiplicação que representa ele? Essa daqui, 5 vezes 3. Probleminha B. Fala do Marcos, seu amigo, coleciona moedas, né? O Marcos tem 16 e Rodrigo tem o dobro. Então, quantas moedas tem o Rodrigo? Lembra que eu mostrei para vocês que a gente podia fazer 16 mais 16 ou 2 vezes o número 16. Perfeito. Probleminha C. Falava lá que a Lígia tinha que fazer 4 pacotes de bombons para levar para uma festa de aniversário, né? E se ela colocasse 6 unidades em cada pacote? Quantos bombons ela iria precisar? Então, falava o quê? Lá no probleminha C. 4 vezes o número 6, que é igual a 24. No D, falava o quê? Que o Paulo ganhou em uma festa de aniversário 8 brigadeiros. Só que o Renato ganhou o quê? O Renato ganhou triplo. Então, como que eu represento o triplo do 8? 3 vezes o número 8. Lembra que nós conversamos que o triplo são 3 vezes mais? Lá na E, comprei um caderno por R$6. Quanto pagarei por 3 cadernos iguais a esse? Lembra que nós conversamos? Poderia ser também o triplo, né? De R$6. Seria 3 vezes o número 6 aqui. Muito bem. E a F, se Mariana pagou R$30 por 4 cadernos, quanto pagará por 8 cadernos? Lembra que nós fizemos também o dobro do número 30, que é 2 vezes 30 igual a 60, tá bom, crianças? Bom, então nessa atividade aqui nós concluímos. Espero que vocês tenham entendido e gostado.